Nesse vídeo nós vamos falar sobre a metodologia da evangelização. O grande questionamento importante e sincero que muitos cristãos fazem é o seguinte: se a evangelização é um mandato divino, como é que eu posso cumpri-la? Ou seja, em outras palavras, a grande pergunta é: como é que eu devo evangelizar? E para responder essa pergunta, nós precisamos partir do pressuposto de que toda estratégia ela deve estar submissa à pessoa de Jesus Cristo. Toda estratégia deve estar submissa à pessoa de Jesus Cristo. Por exemplo, o John MacArthur, em seu livro O Evangelismo, ele vai dizer que grande parte do evangelismo moderno tornou-se institucionalizado. Sistemas e recursos de como compartilhar o Evangelho tomaram o lugar da simples apresentação de quem Jesus é para as pessoas. Ou seja, colocar os recursos, os sistemas acima de tudo isso. E embora o evangelismo bíblico deve ter esse teor de seriedade teológica, é essencial que o plano não ofusque a pessoa. Ou seja, a metodologia não pode ofuscar a pessoa de Jesus Cristo. O evangelista deve sempre se lembrar da essência da mensagem da evangelização, que é a pessoa de Jesus Cristo. Nós sempre vamos voltar para esse tema muito importante, né? Então, primeiro eu gostaria de dizer que eu sou totalmente a favor a toda metodologia legítima que anuncia o Evangelho da salvação. Paulo ele diz o seguinte aos Coríntios: eu fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Eu fiz-me de tudo para com todos, com o fim de por todos os modos, ou seja, várias metodologias, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Ou seja, eu também sou a favor de usar todos os modos a fim de alcançar alguns. Nós deveríamos nos lembrar daquela clássica resposta que Moody ele deu a um crítico, quando este chegou reprovando os métodos que o Moody usava, né? E aí o Moody chegou e disse: rapaz, nem eu gosto desses métodos que eu uso, mas me diz uma coisa, quais são os métodos que você está usando? E aí aquele crítico chegou e respondeu: bem, eu não uso nenhum método. E o Moody chegou a responder com uma certa aspereza e disse o seguinte: bem, eu prefiro a minha maneira de fazer do que a sua de não fazê-lo. Ou seja, é melhor a gente fazer do que deixar de fazer, certo? Usando quaisquer métodos que o Senhor colocar nas nossas mãos. O evangelismo pessoal é uma metodologia que a gente pode usar, grandes amizades, pode gerar frutos para Jesus Cristo. O relacionamento é uma grande chave que a gente tem que entender. Usar as redes sociais, a TV, o rádio, as células, grupos familiares, o evangelho nas vizinhanças, as grandes cruzadas, a carta evangelística. Vou escrever uma carta, vou passar um filme evangelístico, vou distribuir Bíblia, vou fazer um folheto ali com a mensagem do Evangelho, vou reunir um pessoal para a gente fazer um estudo bíblico com o intuito de compartilhar a mensagem do Evangelho, vou pregar na praça, no ônibus, em qualquer lugar, as capelanias, vou nas escolas, eu vou no cárcere, eu vou na empresa, eu vou no hospital. O uso dos projetos sociais, seja o esporte, seja a educação, a gente usa aqui no projeto Manassés, por exemplo, no Nordeste, a música, seja um grupo-alvo, os jovens, as mulheres, seja as crianças, dia feliz, usa o fantoche, usa a imagem. Agora a gente precisa entender o seguinte: nós não devemos padronizar a abordagem ou as metodologias, sendo que o público, a educação, os segmentos são diferentes. Então, a gente colocar moldes espelhados em contextos que para a gente é familiar, em ambientes diferentes, distintos, é um grande equívoco. Ou seja, o que dá certo em um local não necessariamente vai dar certo em outro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente pode usar uma metodologia aqui e em outro lugar de uma forma bem diferente. A metodologia da evangelização, não há uma abordagem única que sirva para todas as situações. No entanto, nós podemos entender algumas coisas que são essenciais. Por exemplo, a orientação bíblica. A gente tem que ter a palavra de Deus
orientando a nossa estratégia, a nossa metodologia, a dependência do Espírito Santo, uma adaptação cultural, o amor, relacionamentos genuínos, uma abordagem personalizada. Essas questões sempre vai ser uns alicerces sólidos para que nós possamos avançar no reino de Deus. E se você me perguntar qual é a melhor metodologia, qual é o melhor método, o reverendo Arivaldo Dias Casimiro ele já respondeu essa pergunta quando ele disse o seguinte: o melhor método de evangelização é ir às pessoas, é ir aonde elas estiverem. Então a melhor metodologia é sair e proclamar o Evangelho. Nós não devemos esperar as pessoas virem, mas nós devemos ir até atrás dessas pessoas. Na parábola do semeador, Jesus diz o seguinte: o semeador saiu a semear, então ele se dispôs a ir. O sujeito da ação é sempre o semeador, ele saiu atrás dos corações para lançar as sementes do Evangelho. Na parábola da ovelha perdida, no caso, é o pastor que sai atrás daquela ovelha que se extraviou, com o objetivo de trazê-la de volta. Ou seja, a melhor metodologia é nós sairmos, nós precisamos sair, visitar as pessoas com o objetivo de ganhá-las para Jesus Cristo. Esse é o melhor método, que nós possamos usar todos os métodos que tiver nas nossas mãos, gastar a sola do nosso sapato, batendo de porta em porta, falar do amor de Jesus Cristo a todas as pessoas. Que você possa usar todos os métodos, mas que você possa entender que antes dos métodos vem a pessoa de Jesus Cristo. Todas as estratégias estão submissas à pessoa de Cristo Jesus. Não deixe que a metodologia venha ofuscar a mensagem principal, o cerne principal da evangelização, que é a própria pessoa de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te dê estratégias, metodologias, ferramentas para você abordar as pessoas de uma maneira sábia e ganhar almas para o reino de Jesus. Amém? Deus abençoe e forte abraço.